Marcos, capítulo 16. Eu dei como tema discípulos fracos, porque a sensação que eu tenho tido é que nós ainda estamos num primeiro nível, e eu vou estar falando à noite, usando outro texto bíblico, mas praticamente em continuação a este. A missão exige poder. A missão exige poder. E com discípulos fracos, amados, nós não cumprimos a missão. E a sensação que a gente tem hoje é que o diabo conseguiu nos neutralizar, para não dizer cegar. Conseguiu nos tornar discípulos tímidos. Agora, interessante é que os discípulos de Jesus, aqueles que ele chamou, também eram fracos, eram tímidos. E enquanto eles viviam nesta condição, não realizaram nada, não experimentaram o poder de Deus. E neste capítulo 16 de Marcos, nós vamos examinar as Escrituras e você vai perceber isto. Algo precisa mudar nas nossas vidas. Porque nós fomos chamados para ser discípulos. Tudo que nós fazemos na igreja nos dias de hoje, em grande parte, foram acrescentados à igreja, mas não foi o que Jesus estabeleceu como coisa principal para ser feita. Tudo que nós temos na igreja hoje, tudo que fazemos, é muito bom. Mas a missão, ela tem sido esquecida. Porque nós nos conformamos em ser discípulos fracos. E é interessante que nesse texto de Marcos 16, e eu vou fazer uma pregação textual, ou melhor, eu vou fazer uma abordagem quase que versículo por versículo expositivo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 16, ou acessasse, para você ter compreensão do texto sagrado. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Na compreensão delas, eu pergunto, Jesus estava o quê? Morto. Mas o que ele disse antes de morrer? Eu vou ressuscitar, mas elas não creram. O problema da igreja nos dias de hoje é esse. A gente prega, a gente ouve, mas a gente não acredita. A gente não acredita. Porque se de fato acreditássemos, irmãos, a nossa atitude seria totalmente diferente da que tem sido. Porque se nós acreditarmos, eu estava vendo um vídeo essa semana, não sei se você viu, de um condenado à morte nos Estados Unidos porque matou uma jornalista. E eu vi o desespero daquele homem condenado à morte, não é? E no
próprio texto daquela reportagem dizia: ali haverá choro e ranger de dentes. Uma referência à perdição eterna. Se a gente acreditasse que o inferno é uma realidade, a gente agiria da forma que a gente age, sem se importar. Eu orei por aquela pessoa, porque na verdade, quando você vê pessoas sendo mortas, como às vezes pessoas estão roubando, e aí um policial mata os dois na tentativa de evitar aquele roubo ou uma tragédia maior, mas aquelas almas perdidas estão sofrendo. A Bíblia diz isso. A nossa atitude seria diferente. Nós iríamos querer salvar o maior número de pessoas possível. E onde eu vou? E falei tanto com o pastor Barreto lá, vai nos bares, vai nos restaurantes, vai nos lugares e fale sobre Jesus, fale sobre Jesus, fale sobre Jesus. Nós temos como alvo batizar umas 100 pessoas em outubro. Aí eu pergunto, quantos você está levando ao batismo? Nossos familiares estão indo para o inferno. Nossos amigos estão indo para o inferno. E a gente está assistindo. Aquelas mulheres foram ao sepulcro porque elas não acreditavam no que Jesus tinha dito. Mas não eram só elas, não. O texto continua e diz assim, verso 2: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada no sepulcro? Quem vai tirar aquela pedra que é tão pesada? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Elas veem o primeiro sinal da manifestação do poder de Deus, o cumprimento do que Jesus havia dito. A pedra removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram com medo. Aquele jovem era um anjo do Senhor. Elas ficaram amedrontadas. O que está acontecendo? Mas o anjo disse: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Vocês não acreditaram no que ele disse, não? Eu creio que nós teremos a mesma decepção daquelas mulheres. Jesus vai dizer: por que você não salvou seus amigos, seus familiares, seus vizinhos? É por isso que eu tenho combatido aqui a tese calvinista de que Deus já elegeu alguns, porque é isso que tem esfriado o ardor evangelístico da igreja. Se Deus já elegeu alguns, eles serão encontrados, você não precisa se preocupar com isso. É por isso que as igrejas estão frias, não tem mais amor às almas perdidas. Vocês não acreditaram? As pessoas que morreram sem Cristo estão sofrendo, e você podia ter salvado muitas pessoas se você abrisse a tua boca para testemunhar. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro, o anjo diz:
Vão, diga aos discípulos e a Pedro. Por quê? Ele faz esse apêndice, e a Pedro em particular. Porque você se lembra quando Jesus estava sendo julgado, condenado. Pedro estava negando Jesus. Então a decepção dele devia ser muito grande. E Jesus, ele tem misericórdia daqueles que estão sofrendo. Porque às vezes a gente falha, mas quando a gente se arrepende, o Senhor, ele estende a mão para a gente. Ele está estendendo a mão na palavra daquele anjo. Diga para Pedro, fica decepcionado não. Falharam, vocês falharam, foram fracos, vocês foram fracos. Mas vocês podem mudar tudo isso, depende da decisão de vocês. Eu falei ontem lá no Face a Face para aquelas pessoas. A vida da gente é feita de decisões. Ou você decide mudar, ou você continua na inércia e nada vai acontecer. Mas se você disser, eu vou mudar, eu vou ser diferente, tudo fará a diferença na tua vida. Depende da tua decisão. O anjo continua. Ele está indo diante de vocês para Galileia. Ele ressuscitou. Diga para os discípulos, diga para Pedro. Ele, antes de morrer, havia dito para vocês, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vocês vão para Galileia e lá me encontrarão. E eles não foram. Eles não obedeceram, como nós, porque eram discípulos fracos. Vão. Ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Ele havia dito, mas eles não creram. O que é que Jesus disse para nós? É-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, vão, mas nós não vamos, porque nós não acreditamos. Nós não obedecemos, nós somos fracos. Ele vai adiante de vocês, lá vocês o verão, como ele disse. E olha que coisa triste. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada para ninguém. Um anjo apareceu para elas. Vão! E é difícil mulher não falar o que alguém pede para falar, né? Mas quando o diabo te emudece, você não fala. Por isso a gente não fala sobre Jesus. A gente não fala que ele salva, a gente não fala que ele volta. Ah, eu falo, pastor. Ah, tudo bem. Mas quantos de fato você tem levado a Jesus? Elas, com medo, fugiram, eu imagino, hein? Mais ou menos como alguns fazem quando alguém manifesta que está endemoniado. Eu estava numa casa, aí de repente uma pessoa começou a manifestar. Gente, faltou porta para os crentes saírem correndo. Tudo assustado, em pânico, porque alguém ficou endemoniado. Assustadas, fugiram do sepulcro, não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo, estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, agora é Jesus. O anjo não serviu, não foi suficiente. Agora o próprio Senhor Jesus. Aí a coisa começa a mudar. Aquela mulher que teve uma experiência verdadeira com Jesus. A coisa começa a mudar. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, por isso nós cultuamos no primeiro dia da semana, porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Esse é o dia que fez o Senhor, diz a Bíblia.
alegremos e nos regozijemos nele, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Você está vendo como a coisa é diferente quando alguém tem uma experiência real com Cristo? Quando você percebe que você de fato foi tocado, transformado, mudado por Ele, a tua vida é diferente daqueles que se acostumaram na fé, porque nós somos de origem religiosa, nós viemos do catolicismo, você aprendeu a ser religioso, e muitos só mudaram de igreja e continuaram sendo religiosos na igreja evangélica. E eu já disse uma frase enigmática aqui: evangelho não é religião, mas os evangélicos têm transformado o evangelho numa religião. Evangelho, diz Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Evangelho é poder de Deus, não é religião. Mas muitos têm transformado o evangelho numa religião. E religião é cumprimento de ritos. Religião é cumprimento de ritos. Ele apareceu a Maria Madalena, que tinha tido uma experiência profunda com ele, e a coisa começa a mudar. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, aos seus discípulos. Ela foi e contou. Eles estavam lamentando e chorando. Oh, por que estavam lamentando e chorando? Tudo incrédulo, gente. Tudo morreu, o Senhor morreu. E agora o que nós vamos fazer? Esquecendo do que ele havia dito. Eu vou, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou me encontrar com vocês. Discípulos medrosos, tímidos, fracos. Ela foi, contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, o que diz o texto na tua Bíblia aí? Não creram. Incrédulos. Você pode ser um crente, um membro de uma igreja e ser incrédulo. Eles eram discípulos de Jesus, incrédulos. Algo precisava mudar na vida deles, como precisa mudar na nossa vida. Algo precisa mudar. Eles ouviram. É bem verdade que o testemunho de uma mulher naquela época não tinha o peso que tem nos dias de hoje. Mas eles não creram. Não só na palavra dela, mas não creram nas palavras de Jesus que tinha dito: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, que Judas não está mais no grupo, não é? Enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Jesus diz para eles: vocês são incrédulos, vocês são duros de coração, vocês têm que mudar. Jesus apareceu a eles e censurou a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ele já tinha ressuscitado. Anjo apareceu, falou com as mulheres. Ele mandou Maria falar. Eles não creram. Imagine a decepção de Jesus com aqueles discípulos. Agora, irmãos, apesar da nossa fraqueza, apesar da fraqueza deles, Jesus decidiu que o único método que Ele tem é usar a tua vida nas mãos dEle, é usar as nossas vidas.
Ele não tem outro plano. Ele não tem outro plano. Ah, pastor, se Ele quer me usar, o que eu tenho que fazer? Mudar a atitude. Eu quero ser diferente. A cada dia eu digo para o Senhor: Senhor, eu não quero continuar da forma que sou. Eu preciso me entregar mais. Eu preciso me dedicar mais. O texto continua e diz algo tremendo. Versículo 15. E disse-lhes, depois de fazer toda essa depuração, não é, da fraqueza deles, ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, não são algumas pessoas. Preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vão, é para todos. Tire da tua mente se isso está te aprisionando, de que o Senhor só tem alguns. Ele quer salvar todos. E mesmo sendo fracos, Ele quer nos usar. Para isto, nós vamos ver no outro momento, algo mudou na vida deles. Sabe, porque eles até aqui, eles criam com a mente. Eles criam só com a mente. Até que do alto foram revestidos de poder. É isso que eu vou falar hoje à noite. Sem poder, você não vai conseguir. Sem poder, você não vai fazer a obra. Eles foram fracos, até que do alto foram revestidos de poder e de autoridade. Recline a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade, porque nós queremos Te servir e fazer a Tua obra da maneira que o Senhor quer que façamos. Muda, Senhor, a nossa vida. Muda a nossa história. Faça conosco aquilo que o Senhor fez com os Teus discípulos quando o Senhor aqui estava. Nós precisamos da Tua presença. Precisamos da manifestação do Teu poder para saquear o inferno, porque este é o desejo do Teu coração. E por isso oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. E neste momento vamos